Entrar na justiça para defender seus direitos não é uma decisão fácil, mesmo que a gente acredite que tem esse direito. Os custos com o advogado e o processo podem ser altos, mas o que realmente faz pensar é a demora. Um processo simples pode levar mais de ano para chegar à audiência na primeira instância em alguns estados. Recursos podem arrastá-lo por até mais 3 instâncias. Um estudo realizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público mostrou que a justiça levaria em média 2 anos para zerar o estoque de processos já existentes. Isso se a cada ano não entrassem pelo menos 8% novos processos, se considerarmos os números de 2011 e 2012. Mas essa é a má notícia. A boa é que a justiça brasileira tem feito avanços e está investindo em novos métodos e recursos para que essa situação mude. No Expressão Nacional de hoje, que começa agora pela Rádio e TV Câmara e também pela internet, nós reunimos especialistas na área para discutirmos os problemas e as soluções que estão sendo implementadas para que o brasileiro possa gozar de seu direito fundamental da duração razoável do processo. Nossos convidados são Soraya Mendes, doutora em Direito e professora da Universidade Católica de Brasília, o juiz Gervásio dos Santos, coordenador da Justiça Estadual da Associação dos Magistrados Brasileiros, o deputado Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, coordenador da Frente Parlamentar Mista para o Aperfeiçoamento da Justiça Brasileira, e o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que é da Comissão de Constituição e Justiça. E você também pode compor essa mesa. Mande sua opinião, história ou pergunta pelo e-mail expressãonacional@câmara.leg.br, pelo Twitter, @xnacional e também pelo telefone 0800 69 69. Eu sou Vânia Alves e estou esperando sua participação. Para resolver um problema, nós temos de saber onde exatamente ele está. Por isso, algumas instituições têm se dedicado a estudar o judiciário brasileiro. Uma delas, o IDP, de que falamos agora há pouco, desenvolveu o Índice de Desempenho do Judiciário. Foram analisados diversos aspectos da gestão de pessoas, orçamento e processos. A ideia é ajudar a encontrar esse gargalo e avaliar os avanços e acertos desse caminho. Foram estudadas a Justiça Estadual, a Federal e a Trabalhista. A média delas compôs o IDJUS Brasil, que nós vamos ver agora o resultado de 2012. O Índice de Desempenho da Justiça Brasil, o IDJUS Brasil, em 2010 foi de 52. A gente pode ver que houve um avanço, 2011 foi 52,6 e 2012, que é o último ano avaliado, chegou a 53,9. O índice também deixou perceber que houve um melhor desempenho nas áreas de recursos humanos e tecnologia, que teve 74,6 pontos, mas a gestão de orçamento ficou abaixo da média, 49,5. Bom, o que eu gostaria que os nossos convidados analisassem é o que significa, quanto custa para o cidadão brasileiro, não em dinheiro, mas em vida, essa lentidão da justiça. Professora Soraya, por favor. Bem, antes de mais nada, agradeço o convite da TV Câmara e também aos companheiros aqui de mesa por essa oportunidade de discutir um dos temas que certamente ainda não tem a relevância nos meios de comunicação que deveria, mas que é importante seja debatido para que nós possamos também transmitir alguns dados que eles são alarmantes. Uma primeira questão, ela diz respeito às espécies de indicadores que nós temos. Por hora, pelo que nós podemos perceber, nós estamos tratando com índices de produtividade. Essa é uma das espécies de indicadores que vai medir a eficiência ou até mesmo, na sequência, aqueles medidores todos de metas e objetivos que vão medir a eficácia. Agora, existe algo mais a ser discutido também nesse contexto, que é justamente o da efetividade. Isso é o que afeta realmente o cidadão e isso é o que diz respeito à transformação social. Porque a quantidade de processos e dos processos que são julgados ou que não são julgados tem uma importância fundamental e eu trabalho na seara criminal, eu sei exatamente o que significa a não duração razoável do processo quando você tem uma demanda que diz respeito a alguém que está, por exemplo, aguardando o julgamento em prisão cautelar.
Mas nós precisamos ainda avançar mais para pensar num conceito mais amplo de justiça da efetividade dessa prestação jurisdicional. Para isso tem que pensar o contexto como um todo. Então, em diversos aspectos, é preciso que se reflita a respeito da responsabilidade de todos os entes. Né, do judiciário em si como responsável pela prestação jurisdicional, mas também a responsabilidade, né, tanto do parlamento quanto do próprio executivo no momento em que maneja com o sistema de justiça como um todo. Digo isso para finalizar já essa intervenção inicial, no sentido de que cada vez que nós modificamos uma norma, né, uma norma é modificada, ela demanda que mais pessoas sejam ou não, mas é o que, em regra, infelizmente, também acontece no nosso país e, como de resto, nos demais, maioria dos países do mundo, ela demanda mais encarceramento. Todas as vezes que demanda mais encarceramento, nós não nos perguntamos quantos juízes mais nós precisamos, quantos agentes penitenciários nós precisamos, quantos delegados e delegadas de polícia, quantos membros do Ministério Público. Então, a noção de que custa, democracia custa. Direitos fundamentais, quaisquer que sejam, custam, né? E custam em termos econômicos, financeiros mesmo. Isso nós precisamos pensar. A racionalidade desse sistema, ela precisa ser o ponto fundamental para que nós possamos pensar assim, de que justiça nós estamos falando, de que prestação jurisdicional é essa. Obrigada. Juiz Gervásio dos Santos, qual é a visão que vocês têm desse outro lado da bancada? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar os nossos companheiros de bancada e dizer o seguinte, que esses números mostram um grande paradoxo. Qual é esse paradoxo? O magistrado brasileiro nunca trabalhou tanto na história desse país como tem trabalhado agora. Só para você ter uma ideia, para situar o telespectador, no ano de 2011 foram proferidas 23 milhões de decisões. 23 milhões de decisões. Isso nos coloca, de acordo com o Banco Mundial, entre um dos judiciários mais produtivos do mundo. Há um relatório do BIRD nesse sentido, no ano de 2007, que coloca o judiciário brasileiro como aquele que mais produz decisões. Por outro lado, por que um paradoxo? Porque a sociedade não consegue perceber o reflexo deste trabalho. Ou seja, nada mais frustrante para um magistrado hoje do que passar o dia do fórum enfrentando pilhas e pilhas de processo e ao chegar em sua residência, ao ligar a televisão, ele vai justamente verificar que a percepção da sociedade em relação à justiça é uma percepção de morosidade, uma percepção de falta de efetividade. E esse gargalo entre o trabalho do magistrado e a percepção que a sociedade tem da prestação jurisdicional, da lentidão na prestação jurisdicional, decorre de quê? Decorre de uma série de distorções em nosso sistema. A professora Soraya colocou muito bem em alguns aspectos, mas eu queria chamar um outro aspecto, que é o aspecto na área civil. Para você ter uma ideia, por exemplo, na matéria de consumo, se nós tivéssemos agências reguladoras que efetivamente trabalhassem, que efetivamente cumprissem o seu papel, que efetivamente fiscalizassem os serviços que são regulados, certamente nós teríamos um menor número de demandas judiciais e possibilitaria que o judiciário efetivamente pudesse se focar naquelas questões relacionadas diretamente à cidadania, relacionadas diretamente à questão da dignidade da pessoa humana. Não há mais sentido nós termos milhares e milhares de ações se uma ação administrativa de uma agência reguladora poderia evitar essa quantidade enorme de ações. Então, é preciso vencer esse paradoxo. E esse paradoxo, para se vencer esse paradoxo, ele depende não apenas da atuação do judiciário, ele depende da atuação do legislativo e depende da atuação do executivo. Vou ficar apenas um exemplo para concluir. A questão das execuções fiscais. 30% das ações neste país são de execuções fiscais, ajuizadas pela União, pelos estados e pelos municípios. E nós estamos falando de 96 milhões de ações em tramitação. Então, nós temos 30 e poucos milhões de ações de execuções fiscais que abarrotam os escaninhos do judiciário. Deputado Wellington Fagundes, o senhor passou por esse tiroteio, né, de uma estudiosa e da justiça. A frente parlamentar que luta pela efetividade da justiça, como é que vê essa questão? Bom, eu quero cumprimentar todos os brasileiros que nos assistem, a você e a todos os companheiros. Primeiro, justificando que eu não sou especialista. Eu sou médico veterinário, presidente da frente parlamentar, e o objetivo da frente é exatamente juntar as peças. Fazer com que a sociedade
junto com os setores mais estudiosos, possam, através do parlamento, buscar práticas que possam inovar, possam fazer com que a justiça, que hoje é lenta, e eu sempre tenho dito que uma justiça lenta é injusta, porque muito cidadão, ele procura e às vezes no seu direito demora, não é 1 ano, 2 anos, às vezes demora 20 anos. Principalmente em aposentadorias, nós temos hoje muitos casos de pessoas que requer aposentadoria e depois que morreu que o direito dele foi reconhecido. Então isso é uma injustiça muito grande. Por quê? Exatamente aqui o doutor Gervásio está colocando. Os tribunais estão abarrotados, né? E não adianta prender mais para precisar de mais juízes. Nós temos que encontrar uma solução que essa relação seja plausível e seja também de um custo que a sociedade aguente bancar. Daí, inclusive, nós, o ano passado, fizemos pela Frente Parlamentar um seminário, junto com o Prêmio Inovare, buscando exatamente discutir as soluções que a justiça tem inovado no Brasil. Isso é importante, discutir com aqueles que estão, principalmente na base, vivendo, convivendo com as pessoas, e o juiz de primeira instância tem essa característica, né, de conhecer mais as dificuldades do cidadão. Por isso, inclusive, nós temos buscado muito práticas também para fazer com que o juiz esteja mais próximo da sociedade. Se discutiu muito, o juiz não tem que ficar enclausurado, não. Ao nosso ver, o juiz tem que estar próximo, conhecendo a realidade, como você disse aqui, a gestão orçamentária. Porque nem sempre a solução é só ter dinheiro. Mas o dinheiro mal gestado, ele com certeza vai causar prejuízo para todos. E aí, inclusive, nós estamos discutindo, eu acho que esse assunto nós podemos provocar também, como presidente da Frente Parlamentar, dado uma demanda, inclusive, da AMB, fizemos aqui uma PEC para provocar eleições diretas no judiciário, exatamente para fazer com que o juiz possa opinar em escolher o presidente do tribunal, porque hoje, como é a forma, os presidentes são definidos por tempo ou por idade. E às vezes ele não tem nenhuma vocação na gestão do órgão. E o dinheiro, o recurso tem que ser bem aplicado. O Brasil é um país potencial, muito grande, mas também é muito grandes problemas. Então, eu acho que a gestão orçamentária ela é fundamental para que a gente possa resolver muito dos problemas da justiça. E aí, claro, muitos outros aspectos que a gente poderia estar discutindo aqui. Deputado Marcos Rogério, dois dos nossos convidados citaram a questão do Congresso editar leis que aumentam o número de pessoas na prisão. E se a gente for fazer um balanço, talvez a discussão de agravamento de penas é muito mais presente aqui do que soluções alternativas. Como é que o senhor vê essa questão? Veja, primeiro dizer da alegria de poder participar desse programa com um tema tão relevante para o país e ao lado de autoridades na matéria, o doutor Gervásio, a nossa estudiosa no assunto aqui, a professora Soraya e o deputado mato-grossense, vizinho meu, do estado do Mato Grosso, o deputado Wellington Fagundes. Eu vejo, o parlamento está discutindo hoje com bastante atenção a reforma penal, discutimos recentemente a reforma do Código de Processo Civil, e no Código de Processo Civil introduzimos algo que vai na direção um pouco disso que nós estamos debatendo aqui, que é garantir celeridade, porém sem comprometer qualidade da atuação do Poder Judiciário. Né? No capítulo que trata dos precedentes, por exemplo, você tem já um instrumento que minimiza o volume de processos que chegam ao Poder Judiciário. E você confere maior poder de vinculação às decisões, especialmente do Pleno dos Tribunais. Pode explicar um pouquinho para a gente? Eu, inclusive, tive a oportunidade de discutir os artigos 520 e 521 do novo Código de Processo Civil, que vinha numa construção que, para mim, ofenderia a segurança jurídica. Ele vincularia o juiz local, ao fazer a análise da petição inicial, ele teria que verificar como tem algum... o Supremo Tribunal Federal já decidiu sobre essa matéria, o STJ decidiu, os órgãos fracionados do STF decidiu alguma coisa sobre isso, do STJ, do Tribunal de Justiça, das câmaras. E isso, para mim, causaria prejuízo às partes, porque você vincular uma decisão do juiz monocrático a uma decisão sem o mínimo de segurança